Fui para o meu sítio em Minas Gerais para descansar alguns dias. Quando cheguei lá, tinha uma família inteira morando na minha propriedade. E o pior era a família da minha nora. Ela tinha dado permissão para os pais dela morarem lá sem me consultar. E quando descobri o que estava acontecendo de verdade, meu sangue ferveu. Antes de continuar, se inscreve no canal e deixa o like porque essa história vai te deixar sem acreditar no que algumas pessoas são capazes de fazer. Vou te contar cada detalhe do que descobri naquele fim de semana que era para ser relaxante e virou um pesadelo completo. Sabe aquele momento em que você sente que precisa sumir do mundo por uns dias? Pois é, era exatamente isso que eu estava sentindo. Trabalho estressante, contas para pagar, problemas familiares, aquela rotina que sufoca qualquer pessoa. Meu sítio em Minas sempre foi meu refúgio, meu lugar sagrado. Herdei aquele pedaço de terra do meu pai há uns 15 anos. Nada muito luxuoso, mas tem uma casa simples de 3 quartos, um pomar lindo com jabuticabeiras centenárias, algumas galinhas e aquela paz que só o interior pode oferecer. Eu costumava ir lá pelo menos uma vez por mês, mas nos últimos meses tinha sido impossível. Meu filho Gustavo casou com a Amanda faz uns 3 anos. No começo, eu adorava a menina. Ela parecia educada, prestativa, daquelas noras que toda sogra sonha em ter. Mas sabe quando você começa a perceber umas coisas estranhas e tenta ignorar porque não quer ser aquela sogra chata? Então, eu comecei a notar uns comportamentos esquisitos. Amanda sempre perguntava muito sobre o sítio. Queria saber se eu alugava, quanto valia, se tinha documentação certinha. Na época achei que era só curiosidade, mas hoje vejo que era muito mais que isso. Ela também vivia falando que os pais dela estavam com problemas financeiros, que tinham perdido o apartamento, essas coisas. Numa sexta-feira à tarde, simplesmente peguei o carro e decidi ir para o sítio sem avisar ninguém. Queria solidão, silêncio, aquele ar puro das montanhas. A viagem de Belo Horizonte até lá leva umas 4 horas. Então, cheguei já no finalzinho da tarde, quase 6 horas. O sol estava começando a se pôr, deixando tudo alaranjado e bonito. Quando virei na estradinha de terra que leva até a propriedade, já senti que algo estava diferente. Tinha roupa estendida no varal. Muita roupa. O portão que eu sempre deixava trancado estava escancarado. Tinha um carro velho estacionado perto da casa, um modelo que eu não conhecia. Meu coração começou a acelerar. Pensei que fossem invasores. Você não tem ideia do medo que senti. Aqui no Brasil a gente ouve cada história de propriedades rurais sendo invadidas que fica com o coração na mão. Estacionei o carro ali mesmo na estrada e liguei para o Gustavo, meu filho. Ele não atendeu. Tentei 3 vezes e nada. Estava começando a entrar em pânico. Decidi ligar para a polícia, mas antes de discar, uma mulher saiu da minha casa. Ela estava com um avental, secando as mãos num pano de prato, como se estivesse completamente à vontade na minha cozinha. Atrás dela veio um homem mais velho, de bermuda e chinelo, carregando um balde. Parecia que estavam morando ali há anos. Respirei fundo e andei em direção à casa. Quando me viram, a mulher deu um sorrisinho sem graça e acenou, como se me conhecesse. Eu estava confusa, brava, assustada, tudo ao mesmo tempo. Cheguei perto e perguntei, tentando manter a calma, quem eram eles e o que estavam fazendo na minha propriedade. A mulher respondeu com a maior naturalidade do mundo que eram os pais da Amanda, minha nora. Disse que a Amanda tinha autorizado eles a ficarem ali por um tempo porque estavam passando por dificuldades. Falou isso como se fosse a coisa mais normal do mundo, como se minha nora tivesse algum direito de decidir quem mora no meu sítio. Tentei processar aquela informação. A Amanda nunca tinha me pedido permissão para nada, nunca tinha mencionado que os pais dela viriam para cá. Nada. Absolutamente nada. Perguntei há quanto tempo eles estavam ali, e a resposta me deixou ainda mais chocada. 2 meses. 2 meses. E eu sem saber de nada. O pai da Amanda, seu Ronaldo, começou a explicar que eles tinham perdido o apartamento onde moravam em Contagem, que estavam devendo aluguel, e que a Amanda tinha oferecido o sítio como solução temporária. Ele falava com aquele jeitinho de coitado, sabe? Mas eu estava furiosa demais para sentir pena de alguém naquele momento. Entrei na casa e quase tive um ataque. Eles tinham mudado tudo. A sala estava com móveis diferentes, quadros nas paredes que eu nunca tinha visto, uma televisão enorme que não era minha. O quarto principal, que era o meu quarto, estava cheio das coisas deles. Roupas, sapatos, produtos de beleza espalhados por todo lado. Era uma invasão completa.
Pedi para eles saírem imediatamente. A mãe da Amanda, Dona Marisa, começou a chorar, dizendo que não tinham para onde ir, que na rua ficariam, que eu estava sendo cruel. Mas eu não estava interessada em drama. Aquilo era abuso de confiança, invasão de propriedade, e eu queria todos fora dali o mais rápido possível. Liguei novamente para o Gustavo. Dessa vez ele atendeu. Expliquei a situação, esperando que ele ficasse tão chocado quanto eu. Mas a reação dele foi completamente diferente do que imaginei. Ele já sabia. Ele sabia que os sogros estavam morando no meu sítio e não tinha me contado nada. Senti uma facada nas costas. Gustavo tentou me acalmar, dizendo que era só por um tempo, que os sogros dele estavam realmente precisando, que ele ia falar comigo na hora certa. Hora certa? 2 meses já tinham passado. Eu disse que não aceitava aquilo, que era meu sítio e que ele e a Amanda não tinham direito nenhum de tomar decisões sobre a minha propriedade sem me consultar. Ele desligou na minha cara. Meu próprio filho desligou na minha cara. Fiquei ali segurando o celular, sem acreditar no que estava acontecendo. Olhei para o casal que estava na minha frente e eles pareciam constrangidos, mas não pareciam ter pressa nenhuma de sair. Dona Marisa disse que ia ligar para a Amanda para resolver a situação. Enquanto esperava, resolvi dar uma volta pela propriedade para ver que outros danos tinham sido feitos. E cara, o que eu vi me deixou ainda mais irritada. O pomar estava todo mexido, com várias árvores podadas de forma errada. As galinhas que eu tinha, cerca de 15 ou 20, tinham sumido. O galinheiro estava vazio, só com penas velhas no chão. Voltei para a casa e perguntei sobre as galinhas. Seu Ronaldo disse, com a maior cara de pau, que eles tinham vendido porque precisavam de dinheiro. Venderam minhas galinhas. Não eram 3 ou 4 galinhas. Eram praticamente 20 aves que eu criava com carinho. Algumas eram poedeiras excelentes que tinha há anos. Perguntei se tinham vendido mais alguma coisa da propriedade. Dona Marisa ficou quieta, mas seu Ronaldo confessou que tinham vendido algumas frutas do pomar também. Jabuticabas, laranjas, mangas. Tudo que estava maduro eles colhiam e levavam para vender na feira da cidade vizinha. Eu estava pasma, sem palavras para descrever a sensação de violação que sentia. Foi aí que Amanda ligou de volta. E pelo tom de voz dela, dava para perceber que ela não estava nem um pouco arrependida. Ela disse que tinha feito aquilo pelos pais, que eu tinha um sítio que ficava vazio a maior parte do tempo, que não custava nada ajudar a família. Família? Família que rouba e vende as coisas dos outros? Falei para ela que aquilo era inadmissível, que ela tinha ultrapassado todos os limites e que queria os pais dela fora do sítio imediatamente. Amanda começou a gritar comigo pelo telefone, dizendo que eu era egoísta, que tinha dinheiro sobrando, que não custava nada compartilhar. Compartilhar? Ela estava falando como se o sítio fosse dela. Desliguei o telefone e olhei para o casal. Disse que tinham até o domingo para sair, que era sexta e estava sendo generosa dando 2 dias de prazo. Seu Ronaldo tentou negociar mais tempo, mas eu fui firme. 2 dias ou eu chamaria a polícia para fazer a retirada forçada. Eles perceberam que eu estava falando sério e concordaram. Mas eu não ia passar o fim de semana ali com eles. Nem pensar. Peguei algumas coisas que precisava da casa, tranquei meu quarto com uma chave que felizmente ainda funcionava e fui para um hotel na cidade. Passei a noite inteira sem dormir direito, pensando em tudo que tinha acontecido e no que ia fazer. No sábado de manhã, voltei ao sítio bem cedo, por volta das 7 horas. Queria ter certeza de que eles estavam realmente arrumando as coisas para sair. Quando cheguei, eles estavam tomando café tranquilamente, como se nada tivesse acontecido. Nenhuma mala pronta, nenhum sinal de que estavam se preparando para ir embora. Perguntei o que estava acontecendo, e Dona Marisa disse que tinham conversado com Amanda e Gustavo, e que eles tinham dito para não saírem, que iam resolver a situação comigo. Resolver comigo? Como assim resolver? Aquilo não era uma negociação. Eu era a dona da propriedade e tinha dado um prazo claro. Eles estavam me desrespeitando completamente. Liguei para o Gustavo novamente. Dessa vez fui mais dura. Disse que se ele não viesse buscar os sogros até o final do dia, eu ia chamar a polícia sem dó nem piedade. Ele tentou argumentar, mas eu não quis ouvir. Desliguei e liguei diretamente para a delegacia da cidade para entender quais eram meus direitos e como proceder em caso de invasão de propriedade.
O delegado foi muito atencioso e me explicou que, como eles estavam ali há mais de um mês, juridicamente já tinham uma espécie de posse e que a remoção precisaria ser feita de forma legal, possivelmente com uma ação de reintegração de posse. Aquilo ia demorar meses, mas ele disse que podia ir até lá para tentar mediar a situação e pressionar para que saíssem voluntariamente. Enquanto esperava a polícia chegar, resolvi investigar mais a fundo. Fui até o quartinho que fica nos fundos da casa, onde eu guardava ferramentas e alguns produtos agrícolas. A porta estava trancada com um cadeado que não era meu. Arrombei o cadeado com um pé de cabra que achei na garagem e quase desmaiei com o que vi dentro. Tinha caixas e mais caixas de produtos. Não eram minhas coisas, eram produtos para revenda. Azeites, vinhos, chocolates importados, queijos especiais. Tudo com etiqueta de preço. Tinha até um caderninho com anotações de vendas, nomes de clientes, valores. Eles estavam usando meu sítio como depósito para um negócio clandestino. Tirei fotos de tudo, cada caixa, cada produto, o caderno de anotações. Quando voltei para a casa, confrontei seu Ronaldo e Dona Marisa sobre aquilo. Eles tentaram inventar uma história de que era só um pequeno negócio para sobreviver, que não estava fazendo mal para ninguém. Mas usar minha propriedade sem autorização para comércio? Isso era grave. A polícia chegou por volta das 10 horas. 2 policiais muito profissionais conversaram com todos, analisaram a situação, pediram documentos. Expliquei tudo o que tinha acontecido, mostrei as fotos dos produtos estocados, falei sobre as galinhas e frutas vendidas. Os policiais ficaram visivelmente incomodados com a situação do casal. Um dos policiais me chamou de lado e explicou que, tecnicamente, aquilo configurava várias infrações: uso indevido de propriedade, possível sonegação fiscal pelo comércio não registrado e apropriação indébita das galinhas e frutas. Ele disse que eu podia fazer um boletim de ocorrência e que isso facilitaria qualquer ação judicial futura. Enquanto eu conversava com a polícia, Gustavo e Amanda chegaram. Meu filho parecia envergonhado, mas Amanda estava visivelmente irritada. Ela começou a argumentar com os policiais, dizendo que aquilo era um problema familiar, que não precisava de polícia envolvida, que eu estava exagerando. Os policiais foram firmes e disseram que era um caso de propriedade privada. Foi ali, na frente de todo mundo, que as verdades começaram a sair. Gustavo confessou que Amanda tinha planejado tudo há meses. Ela tinha convencido ele de que o sítio estava abandonado, que eu não ligava para aquilo e que seria uma boa oportunidade para ajudar os pais dela. Ele tinha sido manipulado, assim como eu. Mas o pior ainda estava por vir. Amanda, percebendo que tinha perdido o controle da situação, explodiu. Ela gritou que tinha feito aquilo porque achava que o sítio deveria ser do Gustavo, que eu era velha e não precisava de tanto, que ela estava apenas garantindo o futuro da família dela. A máscara tinha caído completamente. Seu Ronaldo e Dona Marisa tentaram acalmar a filha, mas ela estava fora de controle. Ela disse que o plano era ficar ali até eu desistir e vender o sítio, e que eles iam fazer uma oferta baixa para comprar. Basicamente, era uma tentativa de me forçar a vender minha propriedade por uma ninharia. Eu estava chocada com a frieza daquela mulher. Gustavo também ficou chocado. Ele disse que não sabia de nada disso, que Amanda tinha dito que era só para ajudar os pais temporariamente. Ele olhou para minha esposa com uma mistura de decepção e raiva que nunca tinha visto no meu filho. Aquele casamento tinha acabado de ruir bem ali, na frente de todo mundo. Os policiais orientaram o casal a retirar seus pertences imediatamente. Disseram que, se não saíssem voluntariamente naquele momento, eles teriam que lavrar um boletim de ocorrência e o caso poderia ter consequências criminais. Seu Ronaldo e Dona Marisa, percebendo a gravidade da situação, concordaram em sair na mesma hora. Levou cerca de 3 horas para eles retirarem todas as coisas. O carro velho deles não tinha espaço para tudo, então Gustavo teve que ajudar, levando parte dos móveis e produtos no carro dele. Amanda ficou em silêncio o tempo todo, mas o olhar que ela me lançava era de ódio puro. Aquela moça que parecia tão educada era uma completa estranha para mim. Quando finalmente saíram, fiquei ali parada, olhando a casa vazia. Parecia uma zona de guerra. A limpeza que ia ter que fazer seria enorme, mas mais do que isso, a sensação de traição era esmagadora. Meu filho tinha ficado do lado dela, mesmo sem saber de tudo, ele tinha escolhido não me contar o que estava acontecendo.
Gustavo voltou algumas horas depois, sozinho. Amanda tinha ficado na casa dos pais. Ele se sentou comigo no alpendre e começou a chorar. Disse que tinha sido um idiota, que tinha confiado cegamente na esposa, que nunca imaginou que ela fosse capaz de algo assim. Ele pediu desculpas repetidamente, mas as palavras pareciam vazias naquele momento. Perguntei por que ele não tinha me contado quando descobriu que os sogros estavam ali. Ele explicou que Amanda tinha dito que era surpresa, que ela ia falar comigo pessoalmente, que estava esperando o momento certo. Ele acreditou porque queria acreditar, porque era mais fácil do que confrontar a esposa e criar um conflito no casamento. Nos dias seguintes, descobri mais coisas. Falei com vizinhos que tinham visto seu Ronaldo vendendo os produtos na feira da cidade. Ele dizia que tinha um sítio, que os produtos eram dele, que era agricultor. Estava usando minha propriedade para dar uma imagem de credibilidade para o negócio dele. Era estelionato também, além de tudo. Fiz o boletim de ocorrência detalhado. Calculei os prejuízos. As galinhas valiam cerca de R$ 2.000, as frutas vendidas outros 1.500, sem contar os danos ao pomar mal podado e o uso indevido da propriedade. No total, estimei prejuízo de mais de R$ 5.000. Entrei com ação judicial para ressarcimento. Gustavo se separou da Amanda 3 semanas depois de tudo isso. Ele descobriu que ela tinha mais mentiras, inclusive dívidas que tinha escondido dele. O casamento estava construído em cima de mentiras e manipulação. Ele veio morar comigo por um tempo, enquanto organizava a vida dele, e isso nos aproximou de novo depois de tanto tempo distantes. Amanda tentou me processar, acredita? Ela alegou que eu tinha expulsado os pais dela de forma violenta, que tinha causado danos emocionais, um monte de mentiras. O processo não foi para frente porque todas as provas estavam contra ela. Os policiais que estiveram lá, as testemunhas, as fotos, tudo provava que eu era a vítima, não ela. O processo de ressarcimento demorou quase 1 ano, mas no final ganhei. O juiz determinou que eles pagassem pelos prejuízos e pelas custas do processo. Claro que até hoje não recebi tudo, porque eles alegam não ter dinheiro, mas pelo menos ficou registrado judicialmente que estavam errados, e isso para mim já valeu muito. Restaurei o sítio completamente. Comprei novas galinhas, contratei um agrônomo para recuperar o pomar, pintei a casa toda, troquei as fechaduras de todas as portas. Aquele lugar voltou a ser meu santuário, mas agora com câmeras de segurança e um caseiro que mora numa casinha que construí nos fundos do terreno. Nunca mais vou deixar minha propriedade vulnerável assim. O relacionamento com o Gustavo melhorou muito depois de tudo isso. Ele aprendeu uma lição dura sobre confiar cegamente nas pessoas e sobre a importância de ser honesto com a família. Hoje ele é muito mais presente na minha vida, visita o sítio comigo todo mês, e a gente tem uma relação muito mais verdadeira do que tinha antes. Amanda tentou se reaproximar do Gustavo alguns meses depois, dizendo que tinha mudado, que estava arrependida, mas ele foi firme e não deu segunda chance. Ele viu o verdadeiro caráter dela e não queria mais nada com aquela mulher. Hoje ele está namorando uma moça incrível, honesta e que me respeita. Uma diferença enorme. Seu Ronaldo e Dona Marisa, eu soube que conseguiram alugar uma casinha simples em outra cidade. Pelo que me contaram, eles aprenderam a lição e estão trabalhando honestamente agora. Não tenho raiva deles. No final das contas, eles foram manipulados pela própria filha também. Mas nunca mais quero vê-los na minha frente, isso é certo. Essa história toda me ensinou várias coisas importantes. Primeiro, que não podemos confiar em todo mundo, mesmo que seja família. Segundo, que precisamos proteger o que é nosso com firmeza e sem culpa. E terceiro, que às vezes as pessoas mais próximas são capazes de nos apunhalar pelas costas, da forma mais covarde possível. Também aprendi que confronto é necessário. Se eu não tivesse ido até lá naquela sexta-feira, se eu tivesse aceitado a situação passivamente, provavelmente teria perdido meu sítio. Eles teriam continuado usando, degradando, e no final eu teria sido obrigada a vender por pressão. Defender o que é seu não é egoísmo, é dignidade. Hoje, quando vou ao sítio, sinto aquela paz de novo, mas é uma paz diferente, mais consciente. Sei que preciso estar atenta, que não posso baixar a guarda completamente. O caseiro que contratei é uma pessoa de extrema confiança, recomendado por amigos, e isso me dá tranquilidade. Mas agora eu vou lá com mais frequência para supervisionar tudo pessoalmente.
O processo judicial contra Amanda e os pais dela serviu como um marco. Não foi sobre o dinheiro, que até hoje não recebi completamente. Foi sobre mostrar que não se mexe com o que é dos outros, que invasão de propriedade e apropriação indébita têm consequências. Algumas pessoas precisam aprender da forma mais dura possível. E sabe o que é engraçado? Depois que tudo isso aconteceu, várias pessoas da família começaram a me contar que sempre acharam Amanda estranha, que ela tinha comportamentos suspeitos, que falava demais sobre dinheiro e propriedades alheias. Mas ninguém tinha me avisado antes. É aquela coisa, né? Todo mundo tem opinião depois que o estrago está feito. Compartilhei essa história com vocês porque sei que muita gente passa por situações parecidas. Familiares que abusam da confiança, pessoas que se aproveitam da generosidade alheia, conflitos que surgem por conta de propriedades e heranças. É importante saber que você tem direitos e que deve defendê-los, independente de quem esteja do outro lado. Se você está ouvindo essa história e se identificou, meu conselho é: não tenha medo de tomar atitudes drásticas quando necessário. Claro, sempre dentro da lei, com o apoio de autoridades e advogados quando preciso. Mas não deixe que pisem em você só porque são família ou porque você quer evitar conflito. Algumas batalhas precisam ser travadas. Deixa aqui nos comentários se você já passou por alguma situação parecida. Diz de onde você está ouvindo essa história, se está em casa, no trabalho, na academia, dirigindo. Eu leio todos os comentários e adoro saber a opinião de vocês. E se você gostou dessa história, deixa o like porque isso ajuda muito o canal a crescer